Nós vamos abrir as nossas Bíblias para a reflexão desta noite e não tomaremos muito tempo, até porque nós teremos a celebração da ceia do Senhor. O texto é João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. Então, em suas Bíblias, abram neste texto, que esse é o texto que tomaremos por base para a reflexão desta noite. João capítulo 8, versículo 12. Então, Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos todos repetir esse texto, todos. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. O tema da nossa reflexão, desta breve reflexão, desta palavra, o tema será Jesus, referência para o mundo. Repetindo o tema, Jesus, referência para o mundo. É importante que nós saibamos que a referência para o mundo não é um pastor, não é um diácono, não é um membro de igreja, não é um líder religioso. A referência para o mundo é Jesus Cristo. E o que significa essa palavra referência? Significa aquilo que se utiliza como modelo, no caso, aquele que é o modelo, que é o exemplo. E nós, como cristãos, somos privilegiados, porque um dia nós conhecemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, Ele é a referência. O apóstolo Paulo pode dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, é importante, exatamente para que a gente coloque de lado todos os ídolos que muitas vezes nós somos tentados a colocar no lugar de Jesus. E a referência para as nossas vidas é Jesus. Ele é a referência. E aí a gente começa a entender o que Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E continua: quem me segue, de modo algum andará em trevas. Então, quando nós temos essa experiência com Jesus, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, descreve exatamente isso que ocorre com aquele que verdadeiramente tem Jesus Cristo em seus corações. 2 Coríntios
capítulo 5, versículo 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Ele é a referência das nossas vidas. As nossas vidas giram ao redor de Jesus. Jesus pela manhã, Jesus meio-dia, Jesus à noite, Jesus quando formos dormir, quando nos levantarmos, no trabalho, na escola, na casa de oração, em quaisquer lugar. Jesus é a referência, Ele é o ponto de referência de cada um de nós, mesmo no nosso silêncio, mesmo quando nós não externamos, as pessoas veem algo diferente em cada uma pessoa que verdadeiramente teve uma experiência com Jesus Cristo. Agora nós vamos destacar uma outra coisa que Jesus diz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E o que significa eu? Eu é um pronome pessoal. É uma palavra usada por aquele que fala ou escreve para se referir a si mesmo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ele está se referindo a Ele próprio. Ele não está terceirizando. Ele está dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, um adolescente, um jovem, um ancião, uma senhora, um senhor, qualquer pessoa que segue Jesus, de modo algum andará em trevas. A luz da vida estará sempre orientando no que ele pensa, no que ele fala e no que ele faz. Então, quando Jesus diz, ele usa eu, o pronome pessoal, ele está se referindo a ele mesmo, a pessoa dele. Continuando, nós vamos ver um outro texto que Jesus usa esse mesmo pronome pessoal. João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a referência, é o ponto de referência para se chegar ao céu. Não há outro ponto de referência. E muitas vezes, vamos até fazer aqui uma analogia, quando a gente dá o endereço, e muitas vezes a pessoa não sabe aquele endereço, aí pergunta: me dê um ponto de referência para que eu chegue até aquele endereço. Então, para se chegar ao céu, alguém pode perguntar: me dê um ponto de referência para eu chegar ao céu. O que é que você vai dizer? Jesus Cristo. Ele é a referência, ele é o ponto. E ele disse, João capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para o céu não existe janela. Para o céu, só por Jesus. Fora de Jesus, não há
salvação. E mais um destaque aqui, além do pronome pessoal, eu sou, ele se referindo a si mesmo, é o artigo definido. Veja que Jesus diz: eu sou o caminho. Ele não usou o artigo indefinido. O que é o artigo indefinido? Uns, umas. Ele diz aqui: eu sou o caminho. Ele excluiu todos os demais caminhos. Se ele tivesse usado o artigo indefinido, daria margem para outros caminhos, outras formas de se chegar ao céu, mas ele excluiu. Foi o pastor Gilmar que excluiu. Quem excluiu aqui todos os demais caminhos foi Jesus Cristo, quando ele disse: eu sou o caminho. Artigo definido. E a verdade. Artigo definido. E a vida. Artigo definido. E aí alguém poderia perguntar: e como nós podemos ter certeza que Jesus usou o artigo definido e não o artigo indefinido? Com o complemento do texto. Qual o complemento do texto? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outra forma de se chegar ao céu a não ser por Jesus Cristo. João, capítulo 14, versículo 6. E mais um texto que Jesus usa o pronome pessoal, se referindo a ele próprio. João, capítulo 11, versículo 25. João, capítulo 11, versículo 25. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Novamente, Jesus aqui usando o pronome pessoal, se referindo a ele próprio, e usando o artigo definido. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós somos privilegiados de sermos cristãos. É a maior felicidade do mundo. Não existe felicidade maior do que ser um cristão, do que ter convicção do que nós somos. Nós estamos aqui reunidos prestando culto a Deus, agradecendo a Deus, apresentando Jesus Cristo como referência para o mundo. Isso é muito importante que a gente saiba, exatamente porque a gente deixa de lado os ídolos, a gente deixa a idolatria. Para muitas pessoas a referência é fulano de tal, é Beltrano, é Cicrano. Não. Quando alguém me perguntar qual é o seu ponto de referência, qual é a sua referência, você diz: a minha referência é Jesus Cristo. Ele é a referência da minha vida. Ele foi quem mudou a minha vida, a minha forma de falar, a minha forma de pensar e a minha forma de agir. E temos agora dois testemunhos do apóstolo Paulo, quando ele teve essa experiência com Jesus. E interessante que ele teve essa experiência com Jesus exatamente através de uma grande luminosidade. O resplendor da luz era tão grande que excedia a luz do sol. Quando o apóstolo Paulo, antes Saulo de Tarso, teve uma experiência com Jesus, quando ia no caminho de Damasco.
perseguir os cristãos. E eu coloquei aqui 3 textos. Primeiro deles, Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Veja o que é que o apóstolo Paulo, depois que encontrou essa referência, depois que teve essa experiência, ele pôde dizer, Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Essa palavra refúgio significa o que foi posto de lado. Tudo o mais na vida de Saulo, ele deixou de lado, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E que ele diz, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8. E agora nós vamos ver o exemplo do que Paulo diz em relação a Cristo como referência de sua vida. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse aqui é um atestado de alguém que tem a convicção de quem é a referência de sua vida, de quem é aquele que é o ponto central da sua vida. Muito mais do que uma confissão de fé, é alguém convicto de que Jesus é a referência para a sua vida. Repetindo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E por último, nessa convicção do testemunho do apóstolo Paulo, de Cristo como referência de sua vida, nós vamos falar para Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. É bem curtinho isso que o apóstolo Paulo diz. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Repetindo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Então, quantos anos de vida o apóstolo Paulo tivesse, seria uma vida girando ao redor de Cristo. E depois, quando partisse para a eternidade, o que é que ele diz? O morrer é lucro. Portanto, alguém convicto da referência de sua vida. Que cada um de nós, membro da primeira igreja batista do Jordão, tenhamos esta convicção de que Jesus é a referência da nossa vida. Ele é a referência. Não existe nenhuma outra referência. A referência da nossa vida é Jesus Cristo. Aqui na casa de oração, em nossas residências, no trabalho, na escola, no lazer, no transporte, em quaisquer lugar, Jesus é a referência para as nossas vidas. Então, que a gente coloque essas palavras em nossas mentes e em nossos corações. E agradeçamos a Deus, porque um dia nós aceitamos Jesus como referência da nossa vida, como único e suficiente Salvador. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.